Olá, pessoas! Começamos mais um episódio do podcast das Humanas. E hoje nosso canal já recebeu nome próprio. Isso mesmo, para acessar basta digitar youtube.com/dashumanas. Obrigado por todo mundo que se inscreveu no canal. Lembramos que além do YouTube, estamos no Spotify, no iTunes e muitos outros aplicativos de áudio. Este é um podcast para defender e discutir as ciências humanas. E a nossa entrevistada de hoje é a Jennifer Medeiros. Olá, Jennifer. Olá, tudo bem, gente? E agora, com muita cerimônia, a gente abre o momento mais oficialesco do programa, a apresentação do Lattes da Jennifer Medeiros. Ela é doutora em educação, mestre em educação, especialista em gestão e orientação educacional e pedagoga pela Universidade de Brasília, a UNB. No doutorado, defendeu a tese A Gestão da Educação à Distância dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, uma análise comparada dos sentidos e significados da EAD no contexto da educação profissional. Jennifer também é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, o IFB, e coordena o núcleo docente estruturante do curso de Pedagogia e exerceu a função de coordenação de polo do EAD do IFB, além da coordenação pedagógica e coordenação adjunta de ensino. Ela é membro do grupo de pesquisa da EAD do Centro-Oeste e é isso, Jennifer. A gente conseguiu cobrir tudo? Sim, é isso aí. Bom, Jennifer, a primeira pergunta, a gente vai falar um pouco a partir dos agradecimentos da sua tese. A gente viu que você cita a professora Carmenísia Jacobina Aires, né, que te mostrou a educação à distância já em 2008, primeiro semestre de pedagogia na graduação. E aí a gente chega na conclusão e você cita que ao finalizar a tese, que você está se constituindo como uma pesquisadora sobre o tema, né? Isso é como se fosse um ciclo se fechando. E aqui no Das Humanas, a gente tenta sempre entender de onde surgem as ideias das pesquisas. Aí eu queria saber se você pode nos explicar o seu primeiro contato com a EAD e o que te moveu a estudar esse tema por tanto e tanto tempo. Então, Leverson, foi muito uma atividade de uma disciplina no primeiro semestre da UNB. Havia uma disciplina chamada Projeto 1. Era uma disciplina que a gente conhecia sobre a UNB, o curso de pedagogia de forma geral, e aí as atuações do pedagogo. Daí tinha um seminário para fazer sobre as atuações do pedagogo e eu estava meio sem tema. E aí a minha professora, Carmenísia, ela pegou e falou: "Você já ouviu falar da EAD?" Aí eu: "Professora, EAD? Não, mas EAD a gente não deve ser muito legal, não deve ser uma coisa muito séria, não quero falar de EAD." Ela: "Não, mas vamos conversar um pouquinho, lê esse texto." Acho melhor. Experimenta. Não. Experimenta. E aí ela me deu um texto que eu comecei a ler, e aí eu comecei a pesquisar sobre o universo da EAD para fazer esse seminário. Quando eu vi, estava encantada pela educação à distância e fui tecendo aí o meu itinerário formativo dentro da graduação, todo voltado à EAD. Pelo que você está falando, esse primeiro contato foi um pouco teórico, né? De ler o texto, entender o que são os conceitos que envolvem a EAD. Mas qual foi a sua primeira vez concreta, ou como aluna ou como professora, de participar de um momento de EAD? O curso de pedagogia, ele tem uma estrutura de projetos. No projeto 3, é quando você escolhe uma das áreas de atuação da pedagogia, do pedagogo, e você se especializa no sentido de pesquisar mais sobre. E essa pesquisa envolve também elementos práticos. E aí foi quando eu fui estagiar num polo de educação à distância, que é o espaço onde o aluno tem como apoio presencial, né, de infraestrutura, de tutoria e tudo mais. Então, eu acompanhava aquele polo dando suporte técnico, vendo se os computadores estavam funcionando, se estava tudo ok, também auxiliando os tutores, eu fazia um pouquinho de tudo ali. Depois, eu fui para um estágio dentro da UNB, no CEAD, que era o Centro de Educação à Distância, na época, onde eu tinha a função de suporte Moodle. O Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem, onde eu atendia as demandas técnicas via e-mail, via telefone, de Brasília e do Brasil inteiro, que era um projeto vinculado ao MEC. O meu primeiro contato com a educação à distância foi muito mais do sentido técnico mesmo, né, das ferramentas tecnológicas. Bom, como a sua pesquisa ela foi focada nos institutos federais, e você fala de educação profissional, a gente fala sobre essa questão da dualidade, né, que você tem uma educação que é pensada para a elite, que valoriza mais o intelectual, e uma outra voltada para a classe trabalhadora, que reforça essa lógica da prática, do manual. É possível pensar numa educação profissional que seja emancipadora, tanto nos institutos federais como em outros espaços? Eu acredito sim que a gente pode ter uma educação emancipadora a partir da unidade de teoria e prática. Só que o que a gente vê na realidade hoje de forma mais imediata
é uma separação entre o pensar e o fazer. E, historicamente, a educação profissional ela sofre dessa dualidade, né? A educação profissional no Brasil ela foi instaurada para as pessoas que não tinham condições de ter o ensino dito elitizado, a educação da graduação, né, das faculdades, das universidades. Então, a classe trabalhadora foi destinada a uma formação para perpetuar o caráter técnico, mecânico da atividade do trabalhador. E isso foi se perpetuando até hoje. Então, quando, por exemplo, um aluno, um estudante meu do curso técnico, ele fala, professor, eu estou aqui, mas eu queria estar fazendo a faculdade, isso na representação social dele, que ele construiu, é algo muito natural até, daquele aluno que fez o curso técnico, ele está ali porque ele não conseguiu o ingresso na universidade. Quando o Instituto Federal recebe esse aluno, ele o recebe com esse histórico, com essa marca identitária aí da educação profissional, e a nossa função é deslocar esse olhar e pensar que a formação profissional, ela é tão importante quanto a formação das graduações, do ensino superior, que não deixa de ser uma formação profissional, mas a formação manual, ela também é importante dentro do nosso contexto de produção, e que a gente precisa ter muito claro o que a gente está fazendo para evitar essa alienação, que é essa separação entre o pensar e o fazer. E o Instituto Federal ele se preocupa muito com isso, quando ele usa o trabalho como princípio educativo. Então, não é o trabalho, a técnica pela técnica, mas é uma técnica refletida dentro de um contexto maior, social, político e econômico que a gente vive. É um trabalho que não é feito de forma imediata, então a gente precisa sempre refletir sobre o nosso papel enquanto professor do Instituto Federal. Assim, me parece um posicionamento bem importante, tanto para você valorizar essa educação profissional, como efetivamente permitir que essas pessoas possam sair como profissionais, mas também como cidadãos. Mas eu fico um pouco pensando como que isso é aplicado ou desenvolvido no dia a dia, de forma concreta. Bom, eu me apoio muito na perspectiva do professor Saviani, que é a pedagogia histórico-cultural, histórico-crítica, né, dos conteúdos, onde ele primeiro reconhece os conteúdos que estão colocados aí na sociedade, que foram socialmente elaborados, cientificamente elaborados ao longo da história, e que a gente precisa se apropriar deles. O que significa isso? Eu, pessoa que vem da classe popular, da classe trabalhadora, preciso ter acesso aos conteúdos ditos eruditos ou que não foram feitos para minha classe, com uma perspectiva de entender o que está sendo feito e mudar a minha própria realidade. Então, eu conheço o conteúdo e eu problematizo esse conteúdo. Em termos concretos, é como se eu trouxesse para a aula um tema a partir de uma pergunta. Lembra muito o tema gerador de Paulo Freire, né? Paulo Freire passou a explorar a relação entre som e imagem, com exemplos a partir da vida dos alunos. Palavras como farinha, tijolo, máquina e conceitos como trabalho e pobreza eram contextualizados e debatidos. Então, eu trago uma pergunta e essa pergunta ela vai ser debatida com o estudante a partir da vivência dele, daquilo que ele já sabe, mas também daquilo que já foi produzido sobre o tema a partir dos livros. Hoje a gente tem internet para ajudar, tem vários recursos. Então, ele vai começar a fazer uma reunião de ideias para poder responder aquela pergunta, ele vai fazer uma síntese a ponto dele ter um momento onde ele tem um movimento aí de reflexão, onde ele começa a pensar a realidade dele de uma forma diferente. É como se ele saísse, o ponto de partida dele fosse aquela realidade imediata, que ele vê ali um problema concreto, ele tem apoio do referencial teórico e ele volta para esse pensamento concreto de forma pensada. Agora, com o conhecimento que ele acumulou, com a troca com os colegas e tudo mais. Por exemplo, eu trabalho com os meus alunos políticas públicas educacionais e eu começo falando política. O que eles entendem por política? Então, eles vão me falando várias representações sobre política, desde as políticas partidárias até as políticas, enfim, tudo o que eles entendem por política. E a gente, a partir dessa pergunta e das perguntas que eles fazem também, a gente visita os teóricos, visita o conhecimento socialmente elaborado, a gente pensa em outras perguntas, chega o momento da catarse, né, que é o momento onde dá reflexão maior, segundo Saviani, e você volta para o seu concreto pensado, ali o que é política para você, de uma forma diferente. Assim, professor, agora eu entendo que fazer
um acordo de convivência aqui na sala é uma política, é uma forma de fazer política, que a política não está só no campo partidário. Eu estou fazendo política todo momento porque é uma forma de conviver com o outro. Então a gente começa a ter esse pensamento. A gente percebe, assim, como você mesmo disse dos seus alunos, você sempre promove a lógica do questionamento dos elementos que estão ligados à sociedade. E você adota um método para estudar a EAD, que é o materialismo histórico dialético, que a ideia é tentar questionar o que está ligado com a classe, trabalho assalariado, capital. Aí você poderia explicar para a gente por que a adoção desse método em relação à EAD? Para complementar a pergunta do Leibes, que a gente tem muito um posicionamento de divulgação científica, inclusive para quem está fora da academia. E materialismo histórico não é um termo que as pessoas costumam entender e manusear facilmente. Se você puder também explicar rapidamente o que é isso? O materialismo histórico dialético, ele chegou na minha vida muito na pós-graduação, onde a gente precisa fazer uma escolha teórica e filosófica, né, metodológica. Então, de forma geral, o materialismo histórico dialético, conhecido como MHD, ele é uma perspectiva teórica filosófica baseada em Marx. É muito possível que ao ouvir esse nome, Karl Marx, você o quê? Tenha uma refrega intestinal porque transformaram o seu Carlinho numa espécie de Satã. Onde a gente tem como princípio o contraditório, né, a contradição e a luta de classes. De forma geral, nós temos duas classes, a classe trabalhadora e a burguesia. Elas são antagônicas, porém, elas têm uma unidade dentro desse contexto maior. Como que a pesquisa utiliza do método do materialismo histórico dialético para fazer a pesquisa? A partir dessa contradição de classes, ele invoca outros elementos. O Marx fala que, para eu analisar a relação de classes, eu preciso explorar os elementos mais básicos que envolvem essa relação de classes para que eu compreenda o que eu estou querendo. Então, ele dá um exemplo. Para eu falar de capital, eu preciso falar da população. E para eu falar da população, eu preciso falar de outros elementos que envolvem a população, até eu alcançar a classe que eu quero e todos os conflitos. Pensando na pesquisa, como seria isso? Eu vou falar de EAD, mas a EAD, ela não está dissociada da educação popular, ela não está dissociada da educação pública, ela não está dissociada das novas tecnologias educacionais, ela não está dissociada da sociedade do conhecimento, que por sua vez não está dissociada do modelo neoliberal de ensino, neoliberal político. Então é como se o meu grão de areia na pesquisa, ele faz parte de uma praia aí que eu preciso dizer que ela existe. Não que eu vou analisar tudo, mas eu preciso dizer que as coisas estão conectadas. E elas estão conectadas porque, historicamente, existem múltiplas determinações, que são marcas que, ao longo da história, eu vou conseguindo compreender o meu objeto. Quais são as marcas históricas da educação à distância? O próprio processo de comunicação, a educação à distância começou pelo material impresso. Naquela época, naquela sociedade, havia uma necessidade do material impresso, havia um contexto que levava ao material impresso. Depois eu sigo para o rádio, para a televisão, para o computador via disquete, CD-ROM. Depois eu uso o computador com internet, interação no mesmo tempo, até mesmo simultâneo, com colaboração. E tudo isso eu vou elegendo como marcas a educação à distância, que estão relacionadas com outros elementos históricos, sociais e políticos que eu contemplo na minha análise. A época que eu fui apresentada para o MHD gerou muita dúvida, porque eu não sabia se eu estava fazendo certo, ou o que eu estava pensando era de fato materialismo histórico dialético. Até que uma vez uma professora deu um exemplo comparando com outras perspectivas. E aí eu trago o exemplo aqui para vocês. A época me ajudou muito. Uma caneta. Caneta azul, azul caneta azul, tá marcada com minhas letras. Uma caneta sob o olhar do positivismo, que é a corrente tradicional aí, que até hoje existe, né? E à luz do positivismo, essa caneta, eu preciso explicá-la a partir daquilo que eu vejo, né? O material dela, a cor, a textura, enfim, é aquilo que está aparente. A caneta, sob o olhar da fenomenologia, que é uma outra epistemologia aí das humanas, né? Essa caneta, ela precisa ser explicada a partir de quem vê a caneta, do sujeito. Então, o dono da caneta, como é que ele vê essa caneta?
Já o materialismo histórico dialético, ele compreende todas essas visões, mas ele pensa, quem produziu essa caneta? Qual foi a cadeia de produção? Quais foram os elementos contraditórios, as lutas de classe, os conflitos, os interesses, as contradições inerentes à produção da caneta? É como se a fenomenologia e o positivismo fossem um retrato do que está ali. E o MHD, ele é um filme, onde eu tenho um movimento constante. A professora, ela veio brigar comigo, porque eu perdi a última caneta que eu tinha. Não brigue, professora, porque eu vou comprar outra canetinha. Então, a minha pesquisa, no final, eu falo, eu dou conta de captar uma parte do movimento, mas eu sei que a minha pesquisa, ela caminha para outros campos que eu não consegui em função dos meus 4 anos, que é uma limitação de tempo da pesquisa, mas que outros podem pesquisar e verificar outras interfaces do mesmo movimento. Eu adorei que você falou que o ensino à distância começou com a apostila. Eu acho que é um engano muito comum nosso quando fala em EAD, a gente pensa em computador e internet. Que é um engano parecido. Quando as pessoas falam de tecnologia, a gente esquece, por exemplo, que o lápis é uma tecnologia. Mas na sua tese, quando você começa a falar da EAD, você traz muito o conceito que você até mencionou agora, sociedade do conhecimento. Mas para chegar nele, você traz outros autores e organiza eles, falando o que eles entendiam como sociedade da informação. Você pode explicar a diferença de sociedade da informação para sociedade do conhecimento e por que você optou por sociedade do conhecimento? O termo mais utilizado é a sociedade da informação e foi bastante difundido, principalmente no século XX, em função da evolução dos meios de comunicação. Então, principalmente com a internet, onde você verificou uma troca de dados muito mais acelerada, muito mais expressiva do que nas outras formas de comunicação, onde você tinha uma limitação aí no tempo, na capacidade de você armazenar os dados, enfim. Então, houve essa grande troca de informação, sendo até interpretada a informação como um novo capital, né, propriamente dito. E aí você começa a transpor essa ideia da informação para a educação como se informação fosse a mesma coisa que conhecimento. A informação é um dado, só que o que você vai fazer com esse dado não corresponde necessariamente a um conhecimento estabelecido. É quando vem os outros autores com a ideia da sociedade do conhecimento, que é a ideia de você usar aquela informação trabalhada de modo a produzir uma mudança significativa em algum aspecto da sociedade, que pode ser a educação, mas também podem ser outros aspectos. E aí a minha opção pela sociedade do conhecimento foi justamente para pensar essa ideia de construção colaborativa. Você pegar esse dado, essa informação e trabalhar em um contexto de rede, para formar um conhecimento, para formar uma ideia de um coletivo que está ali estudando e elaborando conhecimento sobre determinado objeto. Muito mais voltado à questão da rede, da colaboração, de você construir junto. Talvez uma das grandes inovações do atual estágio da educação à distância, que é você usar a internet e você contribuir com a produção de conhecimento, produzir também conteúdo, né? Então, hoje, o nosso aluno, você pode pedir para ele produzir um material a partir de outro material que você deu. Ele não é mais só o receptor de tudo, das informações, ele também é coautor. E aí, galera, tudo bem? Olá, pessoal, meu nome é Rebeca. E eu me chamo Emily Oliveira. Nós somos alunos do Instituto Federal de Brasília, IFB Campus Recanto das Emas. Primeiramente, seja bem-vindo, futuro aluno do IFB. Somos alunos do segundo ano. Queremos mostrar alguns pontos positivos. E do porquê estudar no IFB. Um laboratório de audiovisual para edição de filmes, inclusive esse que você está assistindo, que foi filmado, editado e apresentado aqui por nós do IFB Recanto das Emas. Você compartilha o protagonismo com ele, né, nessa produção de conhecimento. A minha opção foi muito por isso, nesse caráter de rede e nesse caráter democrático também do acesso. Agora eu queria saber, assim, na sua opinião, antes até de avançar um pouco mais, se você tem essa visão otimista da tecnologia, né? Falando do avanço tecnológico, porque você falou, veio ali da apostila, depois rádio, depois TV, depois internet, e me dá uma sensação de um pouco de determinismo. A tecnologia muda, então você se adapta a ela, né? E eu queria entender se você... E aí você também vem um pouco com uma visão que o Pierre Levy traz, assim, né? Dessa sociedade otimista, né? De construção coletiva, colaboração e tudo mais. Se você vê dessa forma, ou se você também enxerga nela algumas contradições.
Sim, enxergo. Inclusive, ao longo da tese, a gente classificou, né, os autores que trabalham com isso entre os autores que todos reconhecem o avanço das tecnologias, mas uns vão caminhar para adaptação, outros vão caminhar para você se buscar inovação a partir disso, e outros vão fazer o reconhecimento que ela é positiva, mas dar um sinalzinho de alerta para que tipo de caminho a gente está traçando, né? O meu olhar é mais para essa vertente de você reconhecer o avanço tecnológico, mas sem você provocar um endeusamento de tudo isso que está acontecendo. E desse determinismo mesmo que você falou. A gente às vezes tende a pensar que agora a educação à distância vai salvar a humanidade, principalmente nesse período de pandemia. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade. Estude! De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Acho que todos os problemas serão resolvidos pela educação à distância, que a gente precisa estar conectado a todo momento, que a gente precisa se adaptar. Então, hoje eu vejo muito a palavra adaptação, é daquele estudante que não tem acesso, daquele professor que não tem formação, daquela escola que não ofereceu infraestrutura, tudo caminhando para adaptação. Mas essa lógica da adaptação, ela pode ser explicada não de forma imediata, a nossa relação aqui com a EAD agora, desse momento de pandemia, mas sim uma demanda maior da sociedade que a gente vive, de acumulação flexível do capital, que exige que a gente se adapte a todo momento. E é uma adaptação, muitas das vezes, alienada, assim. Só exige de você que você seja um profissional multifacetado, múltiplo, adaptado a todas as mudanças, mas sem você parar um pouquinho e pensar, mas espera aí, que mudança é essa? Para onde eu estou indo? Será que aquela tecnologia, a dita não digital, a tecnologia impressa, já não atendia a demanda ali com o estudante? Por que eu sou obrigada a pensar numa tecnologia mais avançada, sendo que o meu estudante consegue responder aquelas minhas demandas ali com material impresso? E tudo isso a gente só tem resposta quando a nossa intencionalidade pedagógica está muito clara e o nosso projeto educacional está muito consolidado. Bem, eu acho que aos pouquinhos a gente vai entrando cada vez mais na sua tese, lembrando que outras entrevistadas falaram para a gente dos processos de pesquisa e focaram nas práticas éticas. E aí, no seu, você fala que fez um termo de livre consentimento esclarecido. E eu queria pedir para você explicar para os nossos ouvintes como que é esse processo de criar o documento, de obter as assinaturas, e se você acha que é uma etapa ética importante. A gente tem essa discussão lá na pós-graduação, na Faculdade de Educação da UNB, ainda não é uma discussão tão consolidada como deveria ser. Até porque quando a gente submete os nossos projetos aos comitês, nem todo comitê é das ciências humanas, né? Então, chega um trabalho como o meu, que é da área de humanas, se ele for analisado por um comitê da área da saúde, das ciências biológicas, é complicado ter essa compreensão do objeto da pesquisa, do porquê dos sujeitos e tudo mais. A gente começou a discutir sobre isso, mas avançamos. A UNB tem um comitê voltado para ciências humanas, o que é um avanço para a gente. E sempre foi algo muito claro com a minha orientadora, com a professora Raquel Almeida, que a gente precisava, sim, submeter e coletar, né, o termo por uma questão de respaldo nosso e respaldo do próprio pesquisador, do próprio sujeito que está fazendo parte da pesquisa. Quando eu fui aplicar, né, apresentar o termo aos participantes da pesquisa, fui bem recepcionado, eles gostaram, inclusive, eu sempre deixava bem claro que eles poderiam parar a entrevista a qualquer momento, eles não precisavam dar as informações que eles consideravam que não deveriam ser dadas. Quando eu terminei todas as entrevistas, eu transcrevi, eu apresentei a transcrição para eles, até falando assim, se você quer que eu coloque isso mesmo, nenhum se opôs, todo mundo falou, não, pode botar tudo que está aí, mas isso não entra tanto na ética da pesquisa em si, de sigilo, mas é de dar o retorno para as instituições do que foi pesquisado. Eu estava com planos de voltar aos institutos federais esse ano, mas em função da pandemia, esse projeto vai ser um pouquinho adiado, mas eu tenho sim a pretensão de ir aos institutos novamente, apresentar a minha tese em formato que eles acharem melhor.
Ainda sobre essa questão do modelo de fazer, né, a questão ética, você nominou cada instituto que você visitou pela região, né? Esclarecer pra gente se você chegou a identificar esses institutos na pesquisa de alguma forma e como é que fica o retorno para a sociedade no momento em que você meio que descaracteriza o nome do instituto, né? Você tornou ele um pouco mais amplo. Pois é, no primeiro momento eu havia pensado em falar, né, em deixar o nome dos institutos que eu pesquisei. Depois a minha orientadora falou, não, eu acho que isso fere um pouquinho da ética, a gente vai falar de assuntos que podem ser delicados ao instituto, então vamos identificar como representantes da região. O retorno, ele vai ser muito personalizado, justamente como eu falei, à medida do que o campus quiser falar. E aí o retorno maior vai ser dentro de cada campus o que eles esperam daquilo. Porque como o meu trabalho ele é muito no campo da gestão, ele tem um público mais direcionado, né, que é o público dos gestores. Para os gestores, eu posso apresentar o gestor do instituto, o representante da região norte, eu vou falar para ele, olha, você, né, você sabe que foi você estava aqui, são essas as determinações. E aí ele vai divulgar isso para a comunidade dele de uma outra forma. Como se tratava de vários institutos e também por ser uma análise comparada, a comparação ainda é muito vista de forma qual que é melhor e qual que é pior, o que não é isso que se trata de educação comparada para a minha perspectiva. Eu preferi deixar mais amplo, até por segurança mesmo dos participantes da pesquisa, né? Então, já que você falou da questão da comparação, na tese você fala de uma comparação contextualizada. Aí eu queria para você explicar o conceito e tentar deixar mais claro para a gente o que exatamente você estava comparando. Eu tive contato com os estudos comparados, com a educação comparada já no doutorado. Eu não entrei com essa pretensão no doutorado, mas fui apresentada pela minha orientadora e comecei a ler e estudar sobre o assunto. Então, meu primeiro contato também era muito do senso comum, assim, mas o que eu vou comparar? Eu vou elencar o melhor e o pior, eu vou destacar pontos positivos e negativos. E aí comecei a estudar o histórico da educação comparada. E eu apresento esse histórico na tese, e ele perpassa por várias perspectivas epistemológicas, e a que eu me enquadro, que eu entendi que a minha pesquisa se enquadrava, é uma vertente que foi mais explorada na década de 70, que mostrava as contradições e principalmente as questões muito vinculadas à educação crítica da época, né, de criticar os modelos vigentes. Então, a educação comparada, ela não seria só para comparar os sistemas de ensino, mas para mostrar que os sistemas de ensino, apesar de diferentes, estavam numa totalidade, e essa totalidade é uma categoria marxista, onde você tem os contrários, você tem as contradições. Então, quando eu trabalho com o conceito de contradição sobre diferentes enfoques, é você entender que a comparação ela precisa contemplar diferentes vertentes de um mesmo objeto. E aí, quando a professora Ciavata Franco ela trabalha com isso, é o que mais me aproximou à perspectiva do materialismo histórico dialético, que é contemplar a contradição, a totalidade, a historicidade, e não ficar só numa análise superficial dos elementos que eu vou comparar. Associado a isso, a comparação me ajudou a sair da aparência para a essência, né? Do que está aparente ali. Porque eu comecei com uma pergunta: como acontecem as gestões, né? A gestão da educação à distância nos institutos federais? Mas eu entro nessa pergunta, mas eu consigo responder outras coisas e eu volto para a minha pergunta inicial multideterminada, em função dessa comparação que não me permite apenas ver que os institutos têm o tipo de gestão X, Y, Z. Você vem discutindo o EAD e você faz um jogo de palavra com a flexibilidade, um trocadilho, né? Você diz que a lógica do EAD está muito relacionada à lógica da autonomia para aprender quando e onde quiser, mas ao mesmo tempo você deixa o mercado de trabalho livre para ser flexível e excluir pessoas que não têm capacidade, não têm habilidade ou que estão obrigadas a se requalificarem. Queria que você contasse isso um pouco para a gente. O que aconteceu? Meu primeiro contato foi com a EAD, né, como eu disse, e quando eu ingressei no Instituto Federal, eu tive contato com a educação profissional. E aí eu vi que são áreas dentro da educação diferentes, porém com características muito próximas. As duas estão num contexto de marginalização dentro da educação. A gente sempre fala da educação à distância a partir de uma representação negativa. E da educação profissional, do ensino técnico também. E quando eu junto essas duas coisas, eu consigo unir
contradições e processos de exclusão muito grande. Essa questão do aprender a aprender, que eu faço a crítica apoiado no professor Newton Duarte, que é uma perspectiva amplamente difundida hoje na nossa sociedade, na educação, como sendo uma das nossas vertentes, das nossas obrigações, é um apelo muito grande à metodologia, em detrimento do conteúdo socialmente elaborado, como eu já tinha falado. E esse aprender a aprender, ele entra na educação profissional dentro daquele discurso do sujeito que é responsável pela sua própria formação. Então, você que está parado em casa nessa pandemia, você precisa fazer alguma coisa, você precisa aprender a aprender, você precisa fazer um curso, você precisa aprender uma coisa nova, você precisa aprender a conviver com essa nova realidade, a se adaptar. Volta à questão da adaptação. E aí, esse discurso do aprender a aprender chega na educação profissional, primeiro responsabilizando o indivíduo pela sua formação, e em segundo momento, pelo discurso da empregabilidade. O discurso da empregabilidade ele está diretamente relacionado ao acúmulo de conhecimento que você tem, como se quanto mais certificados eu tiver, quanto mais formação eu tiver, mais chances no mercado de trabalho eu vou ter. No entanto, há uma própria contradição nisso daí, porque não há vaga para todo mundo nessa sociedade, no sentido de, da mesma medida que eu abro o número de matrículas num curso, eu não tenho esse mesmo número automático para a oferta de trabalho. Eu tenho uma competição. Você tem um emprego para mim, olha aí, qualquer coisa que me mantenha perto de você, posso fazer. O mercado me obriga a competir e essa competição perpassa pela formação. Então sempre há o discurso de acúmulo de formação para eu conseguir ter o melhor local de trabalho. Só que aí não é uma empregabilidade sozinho, é uma competitividade. E aí a EAD entra nesse contexto por meio das formações massivas, pragmáticas, dos cursos à distância que aparecem aí a todo momento, que têm qualidade questionável e que, a meu ver, como eu expus na tese, reforçam uma representação negativa da própria modalidade. Então, quando a gente vê pessoas com resistência à educação à distância, é próprio do histórico da educação à distância. Mas as pessoas que estão fazendo educação à distância de forma séria também precisam apresentar os seus trabalhos e mostrar que é uma realidade, os cursos de qualidade questionável. Inclusive, a faculdade que eu montei é uma faculdade dinâmica. Você que está em casa, você pode se inscrever com uma faculdade rápida, que o curso de jornalismo dela dura 4 minutos. 4 minutos você está formado já jornalista, com diploma, porque hoje também você não pode esperar. Mas é uma realidade que não é a maioria, que a gente precisa mostrar que sim, é possível fazer educação à distância, é possível democratizar o acesso, e a educação à distância tem uma parcela muito importante nisso, que é dar oportunidade de educação formal a pessoas que historicamente não tinham oportunidade no contexto presencial. Caminhando um pouco para os resultados da sua pesquisa, eu vi lá que um dos achados é que há uma distância entre o que é executado e o que é planejado na EAD dos institutos federais. Aí eu queria perguntar para você se você conseguiu identificar por que isso ocorre e como que você viu isso nessas visitas, nas entrevistas. Então, no histórico da educação à distância, no Brasil, ela foi bastante fomentada por programas, e são programas de fomento. O que seria isso? Esses programas, eles são elaborados pelo Ministério da Educação, e aí eu estou falando de educação à distância pública, né? Que foi o meu objeto. Esses programas são elaborados, o edital é elaborado pelo MEC, pelo Ministério da Educação, onde existe uma proposta. Então, por exemplo, a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, ela foi criada em 2005 com a proposta de fomentar a educação superior, a formação de professores em determinados locais do Brasil sob os seguintes termos. Então, ele dita umas regras ali gerais e convida as instituições de ensino superior a aderirem ao projeto. Quando a instituição de ensino superior adere a esse projeto, é como se ela aderisse a um pacote que vem previamente organizado. E esse pacote nem sempre está
dialogando com a estrutura organizacional da instituição. Então, é quando eu tenho a figura de um professor conteudista, um professor tutor, professor mediador, eu crio algumas funções, eu crio determinados materiais e eu preciso, enquanto membro da instituição de ensino, executar isso. Então, a minha crítica foi: existe alguém que planeja e alguém que executa. Pensando na educação profissional, nós temos a ETEC, que faz parte do programa Bolsa Formação, que por sua vez fazia parte do Pronatec, que funciona mais ou menos do mesmo jeito. Você tem um edital, você tem um programa, um projeto elaborado pelo MEC, onde as instituições, os IFES, né, os institutos federais, executam. E quando esses projetos chegam ao Instituto Federal, eles nem sempre se enquadram com a estrutura organizativa da instituição. No caso dos institutos que eu pesquisei, não se enquadravam. Então, você tinha uma educação à distância paralela a tudo que estava acontecendo na instituição. Uma educação à distância que a gente fala que é não institucionalizada. Daí, a minha crítica foi em relação a esse distanciamento entre o planejar e o executar, porque alguém externo à instituição planeja e eu executo. Tudo bem que nessa minha execução eu tenho um nível de planejamento, eu tenho um nível de autonomia, mas é um nível de autonomia que não me permite planejar questões mais políticas sobre o programa, porque às vezes o programa vem tão desconectado da minha realidade e eu não consigo mudar, eu só executo. Um exemplo, em algum momento, em 2014, nós recebíamos o material que vinha do Paraná. Dentro desse programa, vinham os materiais. E aí eram materiais, videoaulas, né, sobre o assunto, por exemplo, segurança do trabalho. Daí era uma professora falando sobre segurança do trabalho, só que no início de cada aula, ela gostava de mandar um oi para todo mundo que estava fazendo a disciplina. Então, ela mandava um oi para o pessoal do Paraná. Então, ela falava: gente, um alô para a galera de Londrina, para a galera de Curitiba. E, aqui tá frio hoje, como é que tá aí? E aí os nossos alunos aqui do DF, olhando para aquilo tudo sem entender muita coisa, assim. Fora outras questões também de legislações regionais que não conversavam, não tinham a ver com a nossa. Demandas profissionais, de forma geral, que o nosso setor produtivo local do DF não conversava com a proposta que estava no Paraná. Então, faltava esse tipo de adaptação. Isso era no primeiro nível. Fora outras questões de ordem de gestão maior que também não conversavam. Isso me deixou muito, muito inquieta, e aí foi quando eu resolvi elencar, a partir da conversa com as pessoas que participaram da pesquisa, esse distanciamento entre o pensar e o fazer, que, mais uma vez, entrando no contexto do materialismo histórico dialético, é uma marca da alienação dos processos, né? Onde tem um que pensa e outro que faz. Quando você estava falando, eu estava pesquisando aqui até sobre a questão mesmo do curso do EAD e da estigmatização que acontece agora nesse período de pandemia, né? E tem alguns dados que eu queria compartilhar e a gente trocar uma ideia sobre ele. Assim. O MEC, esse mês, está divulgando 122 mil vagas de cursos à distância e fazendo propaganda prometendo que isso vai ser uma forma de recolocação profissional pós-pandemia. É realmente esse caminho, assim, de ofertar cursos que vai resolver alguma coisa? O que você vê sobre isso? Esse programa, os Novos Caminhos do Ministério, para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância em instituições públicas parceiras. Ele tem, primeiro, uma intenção, a meu ver, de ocupar, né, nesse período de pandemia, as pessoas como se elas estivessem desocupadas. E aí acontece de forma operacional que é divulgado um edital às instituições e as instituições analisam a viabilidade de execução ou não. Então, é uma pactuação, inclusive, que eles falam, o termo é bem esse. Muitos institutos não pactuaram por questões operacionais, né, que cada instituto aí conhece a sua realidade, principalmente nesse momento, e vê se é viável ou não. Existe uma contrapartida nesse caso dos Novos Caminhos, que é, se o Instituto Federal ele resolve pactuar 500 vagas por meio desse programa, ele vai precisar pactuar mais 500 vagas no modelo presencial ou por oferta própria, uma EAD própria, né, sem o fomento, sem o recebimento de um recurso externo.
Isso também pode ser um fator que, às vezes, a instituição pensa 2 vezes em executar. No caso do Instituto Federal de Brasília, nós pactuamos, hoje temos, eu acho que quase 2.000 vagas, vamos pactuar mais 1.000 vagas nesse contexto. E, para a gente, esses cursos funcionam como uma porta de entrada do estudante para o Instituto Federal. São cursos curtos. Eles vão conhecer o Instituto Federal de Brasília a partir desse curso. Então, é uma forma da gente chamar os estudantes. É uma oportunidade de divulgação. Mas, claro, nos levanta também a reflexão de em que medida essa formação ela pode ser importante para esse aluno nesse momento, para além das questões de empregabilidade, de formação para o mercado de trabalho, mas de uma formação que a gente possa vincular a unidade de teoria e prática. Eu posso executá-lo de uma outra forma que agregue mais, que chame os alunos para o Instituto Federal, que mostre uma outra perspectiva de educação profissional, que supere a dualidade pensar e fazer. Então, é tentar se apropriar desses movimentos para criar uma outra mentalidade, uma outra perspectiva. É um caminho muito difícil. Às vezes, no próprio percurso do curso, a gente não consegue de forma efetiva, mas a gente tenta. Jennifer, eu quero abrir agora para se você quiser explicar outros resultados da sua tese e também perguntar para você quais seriam os horizontes futuros da pesquisa, tanto pensando para onde você pode levá-la, mas também como que as outras pessoas podem utilizar esse conhecimento que foi gerado. Legal. Além do resultado, né, da distância, da dualidade entre planejamento e execução dentro da gestão da EAD, eu também destaquei os sentidos e significados da EAD na perspectiva da gestão entre o consentimento e a negação. O que foi isso? Eu percebi que a educação à distância, a gestão, quem faz a educação à distância, trabalha com 2 coisas. Primeiro, a negação à modalidade. As pessoas desacreditam na educação à distância no primeiro momento. E, no segundo momento, tem um movimento de aceitação. Não. Yes! Mas esse movimento de aceitação, ele acontece, em geral, provocado pelas pessoas que trabalham na EAD, que mostram o serviço, ou seja, que mostram que a EAD funciona, que ela é uma possibilidade pedagógica, que ela é uma alternativa. E como mostra serviço? Primeiro, por meio das matrículas, esse exemplo que eu falei, né, de você aproveitar esses programas do governo para divulgar a EAD e divulgar o Instituto, é uma forma. E o segundo movimento é também com a formação. Formar as pessoas para trabalhar na EAD, porque é diferente, é uma dinâmica muito diferente de trabalho. A figura do professor é ressignificada, do estudante também, a produção de material, de conteúdo, há um cuidado diferente. Não é só você pegar um PDF ali, jogar na plataforma e deixar o seu aluno ler e você está fazendo educação à distância. Há uma leitura dialogada, há um recurso diferente e tudo isso perpassa por uma formação específica. E a terceira foi, dentro dos institutos que eu pesquisei, o processo de institucionalização. O que significa isso? De uma EAD própria, uma EAD sem esse fomento externo. Uma educação à distância feita pelo próprio instituto para o próprio instituto, na tentativa de estreitar a distância entre planejar e executar. Isso ainda é um movimento. Os institutos estão se alertando a isso agora. A minha pesquisa, ela não focou tanto na formação para o uso da educação à distância, mas foi algo muito levantado entre as pessoas que eu pesquisei. Pensando em encaminhamentos da pesquisa, é uma ideia de formação, de pensar na formação como um dos eixos estratégicos da educação à distância. E não é só uma formação voltada ao domínio das tecnologias, pelo contrário. Quando a gente tem um projeto de educação muito claro, muito estabelecido, a gente tem mais segurança de usar os recursos tecnológicos. Talvez hoje a gente faça o caminho inverso. A gente tem uma preocupação muito grande com o uso dos recursos tecnológicos, a gente aprende várias ferramentas, mas no final a gente não sabe muito bem onde e quando usar, porque falta o projeto, um redimensionamento aí entre conteúdo e metodologia. Eu não posso pesar a mão na metodologia e esquecer do conteúdo, como eu também não posso pesar o conteúdo e esquecer da metodologia. Isso tudo foi compondo as determinações da minha realidade, daquilo que eu pesquisei nos 5 institutos, e o meu ponto de chegada, que foi como consequência a intensificação do trabalho e alienação. Para eu mostrar a EAD, eu preciso trabalhar muito, isso intensifica o trabalho de quem está na EAD. Eu tenho a alienação como um elemento problematizador aí, porque essa distância entre planejar e executar. Eu tenho também aumento da formação e aumento da produtividade como uma forma de convencer a utilizar a educação à distância. E eu tenho também a possibilidade de usar uma educação à distância de forma orgânica,
institucionalizado, onde os processos eles não dependem de um fator externo. Bom, a gente tá chegando bem no finalzinho, mas eu queria fazer uma provocação, Jennifer, se você me permite. Eu queria perguntar para você, se hoje, você depois desse percurso todo, desde 2008 até chegar agora, se você conseguiria explicar para qualquer pessoa o que é educação à distância, ou pelo menos o que deveria ser educação à distância, para ficar com essa mensagem? Engraçado pensar nisso, sabe, Leverson, porque durante a minha pesquisa eu consegui ficar afastada um tempo, e aí eu viajava muito nesses congressos, divulgando a pesquisa parcialmente, e aí eu levava, às vezes levava minha mãe, levava meu pai, e eles gostavam às vezes de assistir a comunicação, e eles não são da área da educação. Meus pais compõem a classe trabalhadora e tiveram um histórico de educação negada e conseguiram me dar educação, então eu tenho esse histórico muito, muito demarcado. E eles iam, né, para poder acompanhar e ficavam, não, acho que eu já sei muito de educação à distância de tanto que eu ouço você falar. E aí acaba que o doutorado você contamina, né? Você contagia todo mundo que está ao seu redor, porque é um percurso bem que todo mundo se envolve, né? As pessoas te entendem. Então, hoje eu diria que a educação à distância ela é uma possibilidade, ela é uma forma de você ensinar, é uma forma de aprender, que você pode usar diferentes recursos, você pode estar longe da pessoa, e a educação à distância ela precisa ser muito responsável, precisa ter pessoas que tenham uma formação específica para poder fazer educação à distância, e que ela é sim uma possibilidade, mas ela não é a única. Eu acho que eu começaria a prosa por aí. E de forma geral, eu acho muito bom a gente fazer esse exercício de tentar traduzir a nossa tese para quem não vai ver diretamente, mas que pode sim sofrer as consequências das nossas reflexões aqui, porque na verdade eu estou pensando na gestão da educação à distância para cursos profissionais, para os cursos dos estudantes trabalhadores. Então eu preciso chegar até eles com essa ideia. Eu não sei se eu consegui, mas eu acho que eu tentaria uma prosa por aí, assim. Bem, a nossa prosa aqui já chegou no fim, a gente estourou o limite de tempo. Eu só queria agradecer, dizer que esse espaço é muito legal, falar de ciência humana, é porque a gente passa os 4 anos do doutorado se questionando se a gente é cientista ou não. E é muito bom, eu vou divulgar isso para os meus estudantes da pedagogia, para a comunidade acadêmica do Instituto Federal de Brasília, para o meu campus São Sebastião, que é um campus onde as ciências humanas se faz bastante presente. Nós que agradecemos, Jenny, muito obrigado por essa participação e também por ajudar a divulgar esse canal. E a gente agradece, claro, a todos e todas que já se inscreveram no canal. A gente conseguiu chegar a 100, que era uma meta dos últimos 5 programas. Então a gente já tem o nomezinho youtube.com/dashumanas. E lembrando que vocês podem deixar sugestões de entrevistado nos comentários do YouTube e nos ouvir em outros canais e outras plataformas de áudio. É isso aí, até a próxima. Das Humanas, a ciência sem jaleco.